Devocional diário de hoje com o tema Pertencer a Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Pertencer a Deus. Será que nós pertencemos a Deus? Será que nós somos propriedades do Senhor? Essa é a pergunta que eu faço. Será que vivemos inteiramente para Deus e no reino dele? Será que pertencemos ao Senhor? Nós queremos, quando nós falamos que Deus é o nosso dono, que Deus é o nosso Senhor, nós queremos pertencer a Ele e ao seu reino. Mas para isso, primeiro, pertencer a Deus significa ter uma relação de fé com Ele. Segundo, para pertencer a Deus significa confiar e ser fiel e ter fidelidade com Ele. E terceiro, pertencer a Deus significa viver em obediência ao seu propósito, ao seu chamado. É forte isso aqui, irmãos. Para pertencermos a Deus e ao seu reino, primeiro nós devemos ter uma relação de fé. Para se aproximar do Senhor, nós devemos acreditar. Para pertencermos ou fazermos parte de alguma coisa, nós devemos acreditar naquilo. Não tem como eu fazer parte de algo que eu não acredito. Então, para mim fazer parte em Deus e fazer parte do seu reino, eu tenho que ter uma relação de fé com Ele. Tenho que acreditar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé, muito forte, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo é muito forte. Sem a fé, sem acreditar que Deus existe, não tem como agradá-lo. Por quê? É a fé que nos faz acreditar que Ele existe. E não só que Ele existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro, pertencer a Deus significa ter uma relação de fé. Segundo, pertencer a Deus significa ter confiança e fidelidade com Ele. Deus, Ele busca em nós fidelidade. Deus, Ele busca em nós confiança. Não tem como servirmos ao Senhor, fazer parte do seu reino, sem confiarmos nele. E sem principalmente ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele. Fidelidade no quê, pastor? Fidelidade no seu tempo. Fidelidade nas suas finanças. Fidelidade com a sua família. Fidelidade com o seu jeito de agir, com o seu jeito de falar, onde você anda, o que você pensa. Ser fiel a Deus em tudo. Na sua maneira de falar, no serviço, na escola, na igreja. Ser fiel a Deus em tudo. É isso que Ele busca de nós. É isso que Ele busca dessa amizade, dessa intimidade. Para a gente pertencer a Deus, significa ser fiel a Ele em tudo. E terceiro, para a gente pertencer a Deus significa viver em obediência ao seu propósito. Não tem como nós pertencermos a Deus se não somos obedientes ao propósito, ao chamado que Ele tem para nós. Cada um de nós temos uma missão nessa terra. Cada um de nós tem um propósito a viver, um sonho a viver nessa terra. E Deus escreveu a nossa história. Deus sonha os sonhos dele para nós. Mas para isso, nós devemos obedecer o seu propósito. Viver em obediência ao seu propósito. Será que estamos obedecendo inteiramente, debaixo dos propósitos, do plano, da missão que Deus tem para nós? Essa é a pergunta que eu faço para mim e eu faço para você que está me ouvindo. Será que estamos obedecendo inteiramente para viver o propósito que Deus tem para nós nessa terra? Ou será que estamos obedecendo pela metade? Como Abraão. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não chamou Ló, Deus chama Abraão. Vai, Abraão, você e a sua família. Você e a sua família só. Você e sua esposa, seus filhos ali só. Não é para levar o seu sobrinho, Ló. Deus fala para Abraão sair. Abraão, em vez de ir sozinho, só ele e a sua família, ele mesmo, sua esposa, seus filhos, não. Ele leva Ló. E Ló tinha sua família, Ló tinha seus empregados. Ló já era um homem vivido. E chama Ló. Talvez Abraão não confiou inteiramente no Senhor. Abraão pensou assim, não, vou ter um refúgio. Vou ter alguém que vai estar comigo. Se alguém me atacar, eu vou para uma terra que eu nem conheço. E se eu chegar nessa terra e for perigoso, eu vou ter alguém para me ajudar. E aí a Bíblia na verdade, a Bíblia me mostra que Deus não fala mais com Abraão. Enquanto Ló não se aparta da casa de Abraão, dali de perto de Abraão, Deus não fala mais com Abraão. E aí passa-se os dias, Deus permite ali uma confusão entre os pastores de Ló e de Abraão. Aí Abraão fala com Ló, escolha um lugar, escolha uma região, e onde você escolher, eu vou para outro lado. Os irmãos conhecem a história. Ló escolhe as campinas ali de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para outro lado, vai para uma terra deserta. Mas onde Abraão estava, Deus abençoa. Mas é interessante que quando Ló se aparta de Abraão, a Bíblia diz que Deus volta a falar com Abraão. É nítido lá, Deus volta a falar com Abraão.
E Deus mostra para Abraão o que Deus ia fazer. Deus é como se Deus desse para Abraão uma nova diretriz, uma nova missão, né? Deus mostra para Abraão o que Deus ia fazer na vida de Abraão. Mas antes, Abraão teve que apartar, tirar do meio dele Ló, que não era para ele ter, na verdade, chamado lá desde quando Deus chama Abraão da terra dos seus pais. Então, para a gente viver o propósito, nós temos que obedecer a Deus por inteiro. Deus falou para você, é para você, não é para você incluir outros, não é para você incluir terceiros na sua missão, é para você fazer. A missão que é para você fazer é sua, a missão que é para mim fazer, eu que tenho que cumprir essa missão. O irmão do meu lado, Ló, sobrinho de Abraão, tinha a sua própria missão. Deus tinha para ele um plano também, mas para Abraão era outro. Então, para você, Deus tem um propósito, mas para isso, você deve obedecer ao Senhor inteiramente. Então, irmãos, para pertencermos a Deus, nós temos que ter uma relação de fé, confiança e fidelidade, e vivermos obediência ao seu propósito. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.